Hoje é dia 3 de setembro de 2025 e agora aproximadamente às 1h30 da manhã. Brasília, neste exato momento, está pegando fogo. As provas que o Tagliaferro trouxe, revelando toda a farsa do Alexandre de Moraes, está mexendo com os generais da reserva que estão furiosos cobrando uma posição do Thomas Paiva. Vou deixar claro para vocês que hoje nas Forças Armadas há uma grande divisão entre os militares da caserna e os militares que obedecem o Thomas Paiva. Então, as Forças Armadas só irão votar a normalidade em defender o país quando um presidente como Jair Messias Bolsonaro assumir novamente a presidência da República. Logo repito que não estou aqui dizendo para vocês que as Forças Armadas vão intervir, nada disso. Estou querendo mostrar para vocês que há um grande reboliço nas Forças Armadas que forçam e obrigam o Thomas Paiva a tomar uma atitude em relação a tudo o que está acontecendo, principalmente com as provas do Tagliaferro, que veio e mostrou toda a farsa envolvendo Alexandre de Moraes. Presta atenção nesta matéria aqui, ó. Generais da reserva cobram que comandante do exército defenda réus, ou seja, defenda todos aqueles que estão sendo julgados junto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembrando a vocês aqui, pessoal, que se fosse em um país sério, Alexandre de Moraes já estaria neste exato momento preso e todo julgamento anulado, tá bom? Porque o Tagliaferro trouxe, expõe tudo com provas. Com provas. E o que eu falo para vocês aqui, eu vou muito mais além. Cadê os caminhoneiros? Cadê o agro? Deveria parar neste exato momento, parar o Brasil. Parar o Brasil até o 7 de setembro. Isso é que deveriam fazer, mas não estão fazendo. Porque isso mostraria a força do povo brasileiro sobre este regime que tomou o Brasil, até que o STF prendesse Alexandre de Moraes. Isso é que deveria fazer e acontecer, mas não estão fazendo, né? Então presta atenção nesta matéria, bora lá. Generais da reserva cobram um posicionamento do comandante do Exército, general Thomas Paiva, em defesa dos militares réus no julgamento da trama de golpe. A apuração é do nosso Caio Junqueira. Caio, o que esses generais alegam, hein? Bom, basicamente é um grupo de generais 4 estrelas da reserva, Leandro, que está muito movimentado, né? Esses grupos aí dos militares da ativa e da reserva também. Mas nesse grupo especificamente, eles cobram ali, né? Eles defendem um posicionamento mais claro do comandante do Exército, Thomas Paiva, em defesa desses militares, principalmente dos 2 generais que são réus. A gente está falando do Braga Neto e estamos falando do Augusto Heleno, né? O que eles consideram? Eles consideram que eles têm, na visão desses generais, serviços prestados ao Exército Brasileiro e ao governo brasileiro, porque foram ministros de Estado, que foram militares exemplares e que precisaria, de alguma maneira, o comandante do Exército sair em defesa da biografia deles, né? É isso que essa mensagem que nós tivemos acesso, estou procurando ela aqui, é isso que essas mensagens colocam. Eles dizem, por exemplo, que o Exército vai sangrar com tão inusitado julgamento, que os réus são todos generais do Exército com inestimáveis serviços prestados ao Brasil como ministros de Estado. E por suas qualidades são muito queridos e respeitados pelos subordinados, e que uma eventual condenação será muito mal recebida, né? Então, o que eles colocam é que eles acreditam que para diminuir esse prejuízo seria necessária uma manifestação pessoal do comandante do Exército, em função do alto cargo que ele exerce, que é a única autoridade que tem força para poder falar em nome da força, né? Isso a gente sabe, estamos falando de generais de reserva, mas a gente sabe também o posicionamento oficial das Forças Armadas Brasileiras e principalmente do Exército Brasileiro, que é a maior das 3 forças, no sentido de um desejo de uma virada de página, né? Um desejo de que esse julgamento acabe o quanto antes, que os oficiais da reserva e da ativa envolvidos na trama golpista, nessa conspiração golpista, sejam punidos, né, pela justiça criminal e posteriormente pela justiça militar. Porque se nós pegarmos, né, quando a gente conversa com esses oficiais do Exército Brasileiro, os da ativa, agora eu estou falando, eles têm em mãos as pesquisas de opinião, de percepção da população em relação às Forças Armadas Brasileiras, e há 5 anos, numa era pré-Bolsonaro, por exemplo,
a estima da população brasileira em relação às Forças Armadas era muito maior do que hoje. Ou seja, perante a população, caiu a taxa de confiança da população brasileira em relação às Forças Armadas, isso especialmente após a era Bolsonaro. Então, é interessante a gente comparar como a reserva observa o julgamento, a reserva observa o julgamento com uma bronca, principalmente em relação aos oficiais da ativa, mas os oficiais da ativa querem logo que isso passe, que seja uma página virada e principalmente que os militares, ser condenados, também sejam punidos do ponto de vista militar. Caio, rapidamente, porque estamos com o tempo bem esgotado. Há uma possibilidade, Caio, dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal, militares no caso, essa condenação ser revista pelo STM, o Superior Tribunal Militar? Não. Essa possibilidade não existe. O que existe e que há um debate jurídico em curso é se o Supremo Tribunal Federal ele pode derrubar as patentes desses militares. A gente está falando de 2 generais, por exemplo. Né? Tem 3 generais, porque tem o Mário Fernandes também. Estamos falando dos 2 principais, que é o Braga Neto e o Augusto Heleno. Vamos supor que eles sejam condenados, devem ser condenados sim, pela tentativa de golpe. Eles poderiam também ser condenados a perder a patente? O Tribunal Militar considera que só a Justiça Militar pode derrubar a patente deles. Esse é o debate que existe. Né? Não existe a possibilidade de uma revisão da pena ou de uma descondenação da Justiça Militar em relação à Justiça Criminal. Isso é impossível de acontecer. O que pode acontecer é esse debate do Supremo Tribunal Militar. De fato, ele está reivindicando que cabe à Justiça Militar derrubar ou não a patente dos condenados criminalmente nessa investigação, nesse julgamento. As Forças Armadas só irão voltar ao eixo da normalidade e defender o Brasil quando o presidente Jair Messias Bolsonaro retornar ao poder, porque nas Forças Armadas há uma grande divisão, e todos nós sabemos disso, principalmente os militares da caserna. Então, meus amigos, é óbvio que se homens de verdade já tivessem parado o Brasil, ou seja, o agro, os caminhoneiros, estivessem unindo, né, forças junto com os empresários, cruzarem os braços, tudo isso já teria acabado. A gente teria forçado ao STF prender o ministro Alexandre de Moraes e anular todo este julgamento. Não existe um momento melhor do que este agora para isso. Compartilhe ao máximo este vídeo para você que é novo no canal, que aqui de paraquedas não me conhece ainda. Meu nome é Gino Mendes, está no canal Ponto de Ignição. Deixa aqui nos comentários, você concorda comigo? Sim ou não? Que se por acaso já tivessem parado o país e forçado o STF a anular todo o julgamento e prender o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso já teria acabado. Vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a tua opinião. Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço a todos. Para você que é novo no canal, aqui de paraquedas, não me conhece ainda, meu nome é Gino Mendes, está no canal Ponto de Ignição. Um forte abraço, até o próximo vídeo.